O filme The Village, 2004, dirigido por M. Night Shyamalan, é uma obra rica em camadas filosóficas. Ele se vale de uma ambientação aparentemente rural e arcaica para discutir temas profundamente contemporâneos e universais. Abaixo estão alguns dos principais temas filosóficos presentes no filme. 1. Medo como instrumento de controle social. O medo das criaturas na floresta é usado pelos anciãos para manter a comunidade isolada do mundo exterior. Isso remete à reflexão filosófica sobre o uso do medo como ferramenta de poder, algo discutido por pensadores como Thomas Hobbes, que via o medo da morte violenta como justificativa para a criação do Estado, o Leviatã. No caso do filme, esse Estado é uma comunidade que se autorregula pelo medo. Utopia e crítica à modernidade. Os anciãos fundaram a vila como um refúgio diante das tragédias e violências do mundo moderno. Isso coloca o filme dentro da tradição filosófica das utopias, como em Platão e Thomas More, mas também das distopias, ao mostrar que a tentativa de eliminar o mal leva à criação de outra forma de opressão. A obra parece sugerir que não se pode escapar da natureza humana, nem dos dilemas éticos, simplesmente isolando-se. Inocência e verdade. A juventude da vila vive numa espécie de ignorância cultivada, o que levanta questões sobre a ética da mentira para proteger. O dilema lembra a alegoria da caverna de Platão. Será que é melhor permanecer na ilusão protetora ou encarar a verdade, mesmo que dolorosa? 4. Liberdade versus segurança. Ao esconderem a verdade, os fundadores da vila priorizam a segurança à liberdade. Isso remete a debates filosóficos modernos, como o de Benjamin Franklin, que afirmou que aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade, nem segurança. Natureza humana e o mal. Os anciãos criam a vila porque não confiam mais na civilização e querem escapar do mal. Isso ecoa debates clássicos entre filósofos como Rousseau, que via o homem como naturalmente bom, corrompido pela sociedade, e Hobbes, que via o homem como naturalmente egoísta e perigoso. No filme, contudo, o mal reaparece, mesmo no isolamento, sugerindo que ele é parte inevitável da condição humana. Ética das decisões coletivas e paternalismo. A decisão de esconder a realidade dos jovens é feita pelos mais velhos em nome de um suposto bem maior. Isso abre espaço para discutir o paternalismo ético. É legítimo tomar decisões pelos outros, mesmo com boas intenções. Se isso implica restringir seu acesso à verdade e sua liberdade, esses temas se entrelaçam de forma sutil e simbólica ao longo da narrativa, e o filme convida o espectador a refletir não apenas sobre o enredo, mas sobre as estruturas que sustentam nossas sociedades e decisões morais. Edward Walker, interpretado por William Hurt, é uma figura central em The Village, não apenas como líder comunitário, mas como idealizador de um experimento moral e social. Sua proposta de criar uma sociedade alternativa surge de uma profunda decepção com o mundo moderno, particularmente com a violência, o luto e a degradação moral da sociedade urbana contemporânea. A revelação de que ele e os outros fundadores da vila são pessoas que sofreram perdas traumáticas, mortes de entes queridos, crimes, desilusões, em um contexto universitário, ligado ao ambiente acadêmico de uma Ivy League americana, dá à sua decisão uma dimensão ética e filosófica densa. Contexto da proposta de Edward Walker. Walker era professor universitário e, junto com colegas, também marcados por tragédias pessoais, decide fundar uma comunidade isolada dentro de uma reserva florestal privada, com a intenção de proteger seus filhos e recriar um mundo puro, baseado em valores comunitários e numa suposta inocência pré-moderna. Eles criam uma narrativa mitológica para manter a nova geração isolada, inclusive fantasiando as criaturas na floresta, que simbolicamente representam os males do mundo exterior. Implicações filosóficas da proposta. 1. Crítica à modernidade e nostalgia do passado. Walker encarna uma desilusão com o mundo moderno, semelhante à crítica feita por filósofos como Jean-Jacques Rousseau, que via a civilização como uma fonte de corrupção moral. No entanto, ao contrário de Rousseau, que acreditava na bondade natural do homem, Walker e os outros anciãos desconfiam da natureza humana e tentam moldá-la artificialmente através do isolamento e do medo. Paternalismo ético e autonomia individual. A proposta de Walker levanta um problema ético clássico. É moralmente aceitável mentir, manipular e restringir a liberdade de escolha de uma geração inteira para protegê-la?
O paternalismo filosófico, isto é, agir pelo bem do outro mesmo contra sua vontade ou conhecimento, é duramente criticado por pensadores liberais como John Stuart Mill, que defendem a autonomia como valor supremo. Walker acredita que está protegendo os jovens da dor, mas ao fazer isso, nega-lhes o direito de conhecer o mundo como ele realmente é. A ilusão como forma de salvação. A proposta da vila implica aceitar a mentira como fundadora da ordem social. Isso remete à Nobre Mentira em um Pseudos, de Platão, proposta em A República, onde o filósofo sugere que uma ficção pode ser útil à manutenção da ordem e da justiça em uma sociedade. Mas o filme, de forma crítica, mostra que a mentira tem consequências. A violência e o sofrimento continuam a existir, mesmo na vila. O problema do mal e da utopia. Walker tenta criar uma utopia sem mal, mas o mal ressurge, no sofrimento psíquico de Noah, no medo cultivado, na exclusão e repressão da verdade. Isso retoma o questionamento central da filosofia política. É possível erradicar o mal socialmente ou ele é intrínseco à condição humana? Autores como Hannah Arendt, ao falar da banalidade do mal, ou Freud, em O Mal-Estar na Civilização, sugerem que o mal não pode ser eliminado, apenas administrado ou compreendido. 5. Liberdade versus segurança. Walker sacrifica a liberdade em nome da segurança emocional e física. O dilema que isso impõe é muito atual, especialmente em tempos de vigilância, estados de exceção e políticas de isolamento social. Quanto da liberdade individual pode ou deve ser sacrificada pelo bem coletivo? Em resumo, Edward Walker propõe um experimento radicalmente filosófico: criar uma sociedade alternativa a partir da dor e da perda, fundada não sobre a verdade, mas sobre um mito útil. A proposta parece inspirada em uma leitura desesperada de ideais comunitaristas, porém, ao invés de regenerar, acaba revelando que o mal humano, a dor e a complexidade ética não podem ser apagados, apenas transferidos de forma mais sutil. A fala de August Nicholson, "A tristeza ou a tragédia sempre estará presente", representa um ponto de inflexão filosófica importante dentro do filme The Village. Ela quebra a ilusão fundamental do projeto utópico dos anciãos, a ideia de que seria possível fugir do sofrimento humano apenas mudando o ambiente ou criando novas regras sociais. Essa constatação tem várias implicações filosóficas profundas, especialmente ligadas à condição humana, à finitude, ao mal e à inevitabilidade do sofrimento. 1. Tragédia como constitutiva da existência humana. Filosofia existencialista. A frase de August ressoa com os temas centrais do existencialismo, especialmente em autores como Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Para esses pensadores, o sofrimento, a angústia, a perda e a morte não são exceções ou falhas de um sistema social. São experiências estruturais da existência. A tentativa de suprimir o sofrimento é, nesse sentido, uma negação da própria condição humana. Camus, por exemplo, escreve sobre o absurdo da vida, em que buscamos sentido em um mundo que não o oferece de forma clara, e a dor é parte inevitável desse embate. A 2. A falência da utopia, crítica ao idealismo social. A fala de August é uma crítica implícita à utopia criada pelos anciãos. Ela demonstra que, mesmo num ambiente isolado, longe da violência urbana e dos males modernos, a tragédia encontra seu caminho. Essa percepção está alinhada com a crítica de filósofos como Karl Popper ou Isaiah Berlin às utopias totalizantes, que tentam eliminar o sofrimento à custa da liberdade e da verdade. August reconhece que nenhuma engenharia social, por mais bem intencionada, pode abolir o trágico. 3. O real como limite do simbólico, psicanálise e filosofia do trauma. A ideia de que a dor retorna, mesmo em um ambiente protegido, se aproxima da leitura freudiana de que o recalcado sempre retorna. A tristeza não desaparece, ela se desloca, assume outras formas. A comunidade tenta apagar a lembrança do mal, criando uma nova linguagem simbólica, criaturas, mitos. Mas o real, a morte do filho de Auguste, por exemplo, irrompe violentamente. Isso também remete à psicanálise de Lacan, em que o real é aquilo que escapa à simbolização e sempre retorna. Condição trágica e sabedoria estoica. Há também uma afinidade com a filosofia estoica, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, que afirma que a dor e a perda são inevitáveis e que o ser humano deve aprender a lidar com elas com coragem, lucidez e serenidade. A fala de August poderia ser lida como uma aceitação estoica do destino. Ele entende que não há como evitar a dor, só resta enfrentá-la com dignidade.
Rejeição da negação do mundo. Friedrich Nietzsche critica severamente todas as filosofias ou religiões que tentam negar o sofrimento da existência. Em obras como O Nascimento da Tragédia e Assim Falou Zaratustra, ele propõe que devemos afirmar a vida como ela é, com sua dor, sua morte, sua imperfeição. A fala de August é, nesse sentido, uma pequena epifania nietzschiana dentro do filme. Ela rejeita o projeto de negação do mundo e aponta para a aceitação lúcida da dor como parte da vida. Conclusão. A constatação de August Nicholson é, portanto, um momento de revelação filosófica. Ela mostra que o sofrimento humano não é algo externo a ser evitado, mas algo interno e inevitável. Ao reconhecê-lo, August ultrapassa a ilusão utópica e chega a uma forma de sabedoria trágica, uma aceitação madura da vida em sua totalidade. Esse momento desloca o filme de uma crítica social para uma meditação existencial profunda. Perfeitamente. Lucius Hunt, vivido por Joaquin Phoenix, é o personagem que encarna o impulso vital do inconformismo diante de uma ordem construída sobre o medo, a ilusão e o controle. Em The Village, Lucius representa aquilo que escapa ao sistema, aquilo que não se acomoda. E por isso, sua figura tem implicações filosóficas profundas, especialmente ligadas à liberdade, à autenticidade e à coragem moral. A busca pela verdade e a recusa da alienação, influência socrática e existencialista. Lúcio se destaca desde o início como alguém que não teme o fora, que questiona a interdição da floresta e do mundo exterior. Como Sócrates, ele é movido por uma inquietação que o leva a questionar as regras aceitas passivamente por todos. No fundo, Lúcio encarna o impulso filosófico por excelência, o de não aceitar o mundo tal como lhe é apresentado. Ele deseja saber o que há além dos limites físicos, simbólicos, éticos, e isso o torna uma ameaça à estabilidade do mito criado pelos anciãos. Autenticidade contra a mentira coletiva, Heidegger e Sartre. Para Martin Heidegger, viver de forma inautêntica é viver segundo o que eles dizem, isto é, seguir as convenções, os discursos estabelecidos sem refletir. Lúcius, ao contrário, vive de forma autêntica. Ele age a partir de seu ser próprio, não por medo, mas por convicção. Sua decisão de atravessar a floresta e enfrentar o desconhecido, mesmo sem saber das mentiras por trás do mito das criaturas, é um gesto existencial de liberdade radical. Jean-Paul Sartre chamaria isso de assumir sua liberdade diante da angústia. Amor como força que rompe estruturas opressoras. Nietzsche e Simone Weil. O amor entre Lucius e Ivy não é apenas um vínculo afetivo, é um motor de ruptura. É pelo amor que Lucius se dispõe a enfrentar o mundo externo. É por ele que Ivy depois desafia todos os interditos. Nietzsche via o amor não como fraqueza, mas como potência criadora, capaz de desafiar normas morais estabelecidas, transvaloração de todos os valores. Em Simone Weil, o amor verdadeiro é também um gesto ético absoluto, a atenção radical ao outro, e Lucius age movido por esse tipo de amor. O herói trágico e o preço da liberdade. Engrides. Lucius paga um preço por sua coragem. É atacado por Noah, vítima do ressentimento e do desequilíbrio que a vila tentou esconder. Isso o aproxima da figura do herói trágico clássico, como Antígono ou Prometeu, que desafia uma ordem por fidelidade a algo mais alto. A verdade, o amor, a liberdade. Ele não deseja destruir a vila, mas ir além de seus limites. E é por isso que sua figura é tão comovente. Ela revela a fragilidade e a força da alma humana quando busca um bem maior, mesmo em silêncio, mesmo com medo. 5. O silêncio como resistência, ética da ação sem discurso. Lucius é um personagem de poucas palavras, mas de grande ação. Isso ecoa uma ética que valoriza a coerência entre intenção e gesto, uma ética estoica, talvez, ou até zen budista, em que a verdade se revela no modo de estar no mundo. Ele não faz discursos, mas age com integridade, coragem e compaixão. Seu inconformismo não é barulhento, é discreto, firme e transformador. Conclusão. Lucius Hunt representa a centelha indomável da liberdade humana. Enquanto os anciãos constroem muros simbólicos para proteger, Lucius caminha para atravessá-los, movido não pela rebeldia cega, mas por um desejo de verdade e por um amor que o chama ao risco. Ele encarna a recusa da vida pequena, do medo herdado, da mentira protetora. Em termos filosóficos, é a encarnação da autenticidade, da coragem trágica e da liberdade como vocação humana. Quer que exploremos essa figura em comparação com outros personagens da literatura ou do cinema que também simbolizam esse espírito de ruptura e autenticidade.
Essa é uma excelente questão, pois The Village, ao apresentar um mundo utópico que tenta fugir do mal por meio do isolamento, da mentira e do controle, entra em diálogo com uma longa tradição filosófica sobre as utopias, suas promessas e seus perigos. Ao longo da história do pensamento, muitos filósofos imaginaram modelos ideais de sociedade, mas também surgiram vozes críticas que alertaram para as contradições desses projetos. Night Shyamalan parece encenar, em chave dramática, o dilema fundamental das utopias. A tentativa de suprimir o sofrimento pode levar à supressão da liberdade e da verdade. Vamos percorrer algumas das principais abordagens filosóficas sobre utopias com relação às características da vila. Platão e a utopia racional. A República. Platão foi um dos primeiros filósofos a imaginar uma sociedade ideal. Em A República, ele propõe uma cidade regida por filósofos reis, baseada na justiça e na harmonia entre as classes. Para garantir a estabilidade, Platão admite o uso de mitos, inclusive a nobre mentira, que serviria para manter a ordem social. Essa ideia tem paralelo direto com a vila de The Village. Os anciãos criam uma nobre mentira, as criaturas, o mundo exterior perigoso, para proteger a comunidade daquilo que consideram corrupto. No entanto, o filme sugere que essa mentira não gera justiça, mas repressão e sofrimento, um contraponto crítico à utopia platônica. Thomas More e a utopia humanista. No século XVI, Thomas More escreve Utopia, descrevendo uma ilha onde não há propriedade privada, onde reina a ordem e a razão. A proposta, embora crítica ao mundo real, mostra uma sociedade artificialmente harmoniosa. Ainda que idealizada, a obra deixa pistas das tensões internas. Há controle, vigilância e certa supressão do indivíduo em nome do bem comum. A vila do filme se inspira inconscientemente nesse modelo: isolamento, moral rígida, regras estritas, tudo para evitar os males do mundo. Mas, novamente, a realidade da vida humana, como a morte, o amor, a loucura, a violência, não desaparece, apenas é reprimida. Assim, o filme oferece uma crítica à ideia de que a harmonia social pode ser plenamente construída através do controle moral e do isolamento. Jean-Jacques Rousseau e a inocência corrompida. Rousseau, no século XVIII, defendeu a ideia de que o homem é bom por natureza e que é a sociedade que o corrompe. Ele idealiza uma volta a uma vida mais simples, em contato com a natureza, longe da artificialidade da civilização. Essa ideia é visivelmente refletida em The Village. Os anciãos tentam reconstruir uma era da inocência, longe das grandes cidades. Mas o filme mostra que a pureza natural não existe. Mesmo isolados, os moradores são sujeitos às mesmas paixões e tragédias humanas. A vila não está livre da dor, da morte ou da violência. Isso coloca em xeque o otimismo de Rousseau. Karl Marx e a crítica às utopias burguesas. Marx criticava duramente os socialistas utópicos de seu tempo, por considerá-los idealistas e alheios às contradições reais da sociedade. Para ele, não se trata de construir comunidades isoladas ou perfeitas, mas de transformar as condições materiais da existência através da luta social e histórica. A vila do filme é, nesse sentido, uma utopia burguesa, um refúgio de elite, com recursos, propriedade privada, mesmo que oculta, e acesso à medicina moderna, a reserva secreta com contato com o mundo real. É uma tentativa de escapar do mundo em vez de enfrentá-lo. Marx veria isso como uma fuga conservadora e ilusória. Hannah Arendt e o perigo do isolamento do real. Arendt, refletindo sobre regimes totalitários e os efeitos do medo, alertou para o perigo de se construir uma ordem social baseada na mentira institucionalizada. Para ela, a verdade factual é um dos pilares da liberdade, e uma sociedade que a sacrifica corre o risco de gerar violência e opressão. A vila encarna justamente esse dilema. Ao esconder a verdade das novas gerações, os anciãos criam um sistema que, embora protetor, é também opressor. A loucura de Noah, a morte por falta de medicamentos, a repressão dos sentimentos e o medo constante revelam que a utopia construída não é apenas falha, é perigosamente autoritária. Conclusão filosófica. Insere-se criticamente na tradição filosófica das utopias ao mostrar que o sofrimento humano é inescapável. Toda tentativa de construir uma sociedade pura tende a sacrificar a liberdade, a verdade e a autonomia individual. A repressão da realidade não a elimina, ela retorna, às vezes de forma mais trágica. A ilusão de proteção pode se tornar uma forma de controle. Assim, o filme propõe uma meditação profunda sobre o preço de uma paz artificial e o valor da verdade, mesmo quando ela traz dor.
A vila é um espelho das utopias falhadas e uma advertência filosófica sobre os limites de todo projeto de redenção total do humano. A frase de Edward Walker: "Você pretende viver para sempre", dirigida ao outro ancião, carrega um peso filosófico marcante. É uma crítica aguda à ilusão de que instituições humanas, normas morais e sistemas sociais podem funcionar como uma forma de transcendência, capazes de prolongar a vontade ou o controle de indivíduos além da sua própria vida. A filosofia, em diferentes momentos da história, refletiu profundamente sobre essa pretensão e frequentemente a criticou. Essa fala se insere em várias tradições filosóficas que discutem a finitude humana e a ilusão da permanência. Walker, ao dizer essa frase, denuncia a recusa em aceitar a morte, a recusa em aceitar que somos finitos, transitórios. Muitos filósofos viram nessa recusa uma fonte de erro e até de opressão. Martin Heidegger, por exemplo, em Ser e Tempo, afirma que o ser humano autêntico é aquele que reconhece a própria finitude, o ser para a morte. A tentativa de escapar disso, criando estruturas ou sistemas que pretendem durar para sempre, é uma forma de alienação. Os anciãos, ao criarem a vila, queriam perpetuar um mundo puro, imune ao mal, mas o mal não está apenas no mundo, está na condição humana. Fingir que a ordem criada pode durar para sempre é negar a própria existência como finita e trágica. Instituições como expressão da vontade de poder. Friedrich Nietzsche identificava na criação de instituições e sistemas morais uma tentativa de prolongar o poder dos indivíduos para além da vida, uma vontade de eternidade disfarçada. Eternidade disfarçada. O projeto dos anciãos não basta fugir da dor e da violência do mundo, é preciso criar uma ordem fechada com regras, símbolos e interdições que controle as próximas gerações. Ah, Nietzsche, Nietzsche chamaria isso de uma forma de ressentimento. Em vez de afirmar a vida com sua dor, criam-se valores reativos que sufocam a liberdade. A crítica de Hannah Arendt à perpetuação do poder. Para Arendt, o poder legítimo nasce da ação livre entre os vivos. Quando instituições buscam se eternizar, desligam-se da vida real e tornam-se autoritárias. O desejo de viver para sempre aqui é o desejo de manter um sistema de valores, regras e narrativas sem que ele seja questionado, ou seja, de impedir o surgimento de novas vozes. A vila, com seus segredos e mitos, reprime o novo, os jovens, o amor, o saber para o velho. Essa é a essência do autoritarismo, segundo Arendt. A efemeridade como essência da liberdade, Simone de Beauvoir e Sartre. Beauvoir e Sartre consideraram que a liberdade humana reside justamente no fato de finitos. Somos obrigados a escolher, a agir, a criar sentido, porque a morte nos limita. Uma sociedade que busca se tornar eterna congela a liberdade. A vila é uma tentativa de congelar o tempo, de cristalizar uma resposta à dor, mas ao fazer isso, impede os sujeitos de viverem plenamente, de escolherem por si mesmos. Tradição versus mudança. A tensão entre permanência e abertura. Pauker escreveu sobre a tensão entre tradição e projeto. Toda sociedade precisa de um passado, mas também precisa de abertura ao futuro. Quando se transforma a tradição em dogma, como os anciãos fazem, ela deixa de ser uma herança viva e se torna uma prisão. A fala de Walker revela essa tensão. Ele reconhece que o outro ancião quer cristalizar o passado, imobilizar o tempo, perpetuar uma dor congelada. Conclusão filosófica. A frase "você pretende viver para sempre" é uma denúncia da arrogância das instituições humanas quando tentam se eternizar. Ela aponta para um dos dilemas centrais da filosofia política e existencial: como lidar com a dor da perda e com a finitude, sem cair na ilusão de que é possível criar um sistema imune à tragédia da existência. A filosofia, de modo geral, alerta contra essa tentação, porque toda tentativa de eternizar a ordem acaba, em algum grau, por sufocar a liberdade, a verdade e o tempo vivo. A finitude, longe de ser um obstáculo, é a condição mesma para a autenticidade, a criação e o sentido. The Village, de M. Night Shyamalan, ao retratar uma comunidade isolada que busca eliminar o sofrimento por meio do controle moral e simbólico, oferece um rico objeto de análise para diferentes correntes sociológicas. A utopia ali representada, uma sociedade fechada, moralista, marcada por interditos e rituais, permite uma leitura a partir de escolas clássicas e contemporâneas da sociologia. Vejamos como algumas dessas correntes interpretariam essa proposta. Funcionalismo.
O funcionalismo entende a sociedade como um organismo cujas instituições e normas cumprem funções específicas para garantir a coesão social. Interpretação da vila. Durkheim destacaria como os interditos da vila. A floresta proibida, as criaturas, as cores, os rituais, têm função social, produzem solidariedade, regulam os comportamentos e mantêm a ordem. A mentira dos anciãos serviria como um fato social, imposto coletivamente e aceito inconscientemente, funcionando como cola moral. No entanto, Durkheim também advertiu para os riscos do excesso de normatividade. A anomia ou a desintegração social pode ocorrer se a realidade rompe com essas normas, o que acontece quando Lucius desafia os limites. Autores como Theodor Adorno e Max Horkheimer veriam a vila como uma representação do autoritarismo moderno disfarçado de moralidade tradicional. Para eles, o medo é manipulado pelas elites dos anciãos para manter o controle. Interpretação da vila. A crítica estaria voltada ao uso da cultura e do mito como forma de dominação. A utopia não é emancipada, é repressiva. A repressão do desejo, a vigilância sobre o amor, o medo das criaturas, tudo isso é lido como estratégia de controle ideológico. Lucius, com sua coragem e desejo de liberdade, representaria a negatividade dialética, o impulso de romper com a razão instrumental e com os sistemas fechados. Interacionismo simbólico. Essa corrente se concentra nas interações cotidianas, nos símbolos, nos papéis sociais e na construção da realidade social a partir da linguagem e da performance. Interpretação da vila. A vila é um palco simbólico, onde os anciãos desempenham papéis e criam narrativas, as criaturas, os códigos de cor, os rituais, que definem a percepção da realidade. O interacionismo analisaria como os indivíduos interiorizam esses significados e como, por exemplo, a linguagem molda o medo. Goffman, em especial, veria a vila como uma instituição total com forte controle das apresentações de si, lembrando prisões ou hospitais psiquiátricos. Estruturalismo e pós-estruturalismo. Foucault ofereceria uma leitura crítica centrada nos mecanismos de poder, vigilância, disciplina e saber. Para ele, a verdade na sociedade é uma construção associada ao poder. Interpretação da vila. A vila é um exemplo de biopoder. Os anciãos regulam o comportamento dos corpos, as formas de amar, de viver, de morrer. Eles produzem um regime de verdade, as histórias das criaturas, instauram um campo de saber, o que pode ou não ser ensinado, e controlam o espaço, o território proibido. A utopia é, na verdade, um espaço de microfísica do poder, onde o controle é internalizado, o medo é naturalizado e a liberdade é interditada em nome do bem. A proposta utópica se revela um dispositivo disciplinar. Sociologia da cultura, Bourdieu analisaria como os valores da vila, a simplicidade, a ordem, o medo do mundo externo, formam um habitus coletivo, um sistema de disposições aprendido desde a infância. Interpretação da vila. A estrutura social é mantida por uma reprodução simbólica que legitima a autoridade dos anciãos. O capital simbólico, o saber dos fundadores, o segredo da origem da vila, mantém a hierarquia e a submissão. A interdição ao saber externo e o monopólio da verdade são formas de dominação simbólica. O amor entre Lucius e Eve e a entrada dela na floresta são rupturas no campo simbólico, tentativas de quebrar o ciclo da reprodução. Conclusão social. Em suma, as principais correntes da sociologia interpretariam a utopia da vila como funcionalismo, uma tentativa de criar coesão por meio de normas e mitos, mas vulnerável ao conflito com a realidade. Teoria crítica, um projeto repressivo que esconde autoritarismo sob a aparência de moralidade e segurança. Interacionismo simbólico, um sistema de símbolos e performances que constrói uma realidade coletiva controlada. Foucault, pós-estruturalismo, uma tecnologia de poder e disciplina que regula corpos e saberes. Bourdieu, um sistema de dominação simbólica que se reproduz culturalmente e oculta sua própria violência. Cada uma dessas abordagens nos permite ver a vila como algo mais do que uma comunidade isolada. Ela é uma imagem poderosa das formas como a sociedade tenta negar o sofrimento e acaba muitas vezes por intensificá-lo por meio da exclusão, da mentira e da repressão.